Olá, sejam todos bem-vindos! Está começando agora mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Nós estamos no canal 23.1 da TCM e também, claro, no nosso canal no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Estamos também no nosso Instagram, para quem quiser seguir, ficar por dentro de todas as novidades, @UERN-TV. Nesta quinta-feira, nós vamos falar sobre alguns termos que a gente costuma usar muito no dia a dia, mas provavelmente a gente confunde o significado desses termos, que são massa magra, massa gorda e massa muscular. São termos que todo mundo já ouviu falar, mas eu tenho certeza que a gente confunde bastante o significado de cada um deles. Então, hoje a gente vai explicar direitinho o que significa cada um desses termos. E nós vamos falar também no nosso quadro Em Dia com a Saúde sobre os riscos que a obesidade traz para a nossa saúde. Então, fica ligadinho que tem muita informação hoje para você. E para começar aqui o nosso programa, o nosso bate-papo, nós estamos recebendo a médica doutora Francisca Souza, ela que é especialista em nutrologia. Doutora Francisca, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, obrigada novamente pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bem, e aí eu já começo a pergunta que não quer calar. Eu queria que você explicasse pra gente qual é a diferença desses termos que a gente usa, às vezes até como sinônimo, massa muscular, massa magra, mas é a mesma coisa, é diferente? Explica pra gente, massa magra, massa muscular e massa gorda. Pode existir uma confusão entre o termo massa muscular e massa magra. A massa magra é toda a massa do nosso corpo livre de gordura. E a massa muscular faz parte dessa massa magra. A massa muscular é o músculo propriamente dito. E a massa de gordura, é a gordura em si, que tanto pode ser subcutânea quanto visceral, que é a gordura aderida aos nossos órgãos, perto do fígado, perto das vísceras. Essa é a massa gorda. Essa é a diferença entre esses termos. Muito bem. E aí existem níveis que a gente pode dizer assim, o ideal é que o nível de massa gorda do indivíduo seja X, o nível de massa magra seja Y. Existe essa especificação ou varia muito de indivíduo para indivíduo? Existe sim. O ideal é que a massa muscular contribua com cerca de 30 a 40% do peso total do indivíduo. Claro que varia de acordo com o sexo e a idade. Homens costumam ter mais massa muscular que a mulher e também quanto mais idade tem o paciente, o indivíduo, maior a chance dele ter uma massa muscular menor e um percentual de gordura, uma quantidade de gordura maior. Doutora, e a massa gorda? A gente pensa assim, a massa gorda é gordura, então é ruim. Mas a massa gorda ela é necessária também. Explica pra gente qual é a importância dessa massa gorda no nosso corpo. A massa gorda ela é a principal fonte de energia, aliás, a principal reserva de energia do nosso corpo. Então ela é importante como reserva de energia, isolamento térmico, ela contribui para a manutenção da temperatura corporal. Também ela diminui impactos quando há um choque mecânico, por exemplo. Então, ela tem sua importância. Claro que em excesso faz mal para a saúde, mas ela tem sua funcionalidade. E aí, como saber se o nosso nível de massa gorda está acima do que é para ser ou abaixo? Como é que a gente sabe? Existem métodos que podem contabilizar, estimar esse percentual de massa gorda, massa magra, certo? Músculo. E na avaliação clínica são realizados exames, as dobras cutâneas, muito utilizado pelos nutricionistas, também a bioimpedância elétrica, que é um exame acessível, reprodutível também, e que eu uso, por exemplo, em consulta médica. Que é aquela da balança, né? Isso, exatamente. Esse exame dá o percentual de massa gorda, massa magra, massa muscular, água corporal, tecido ósseo. Então, traz várias informações sobre o paciente. Gente, não é qualquer balança, certo? É uma balança específica. Explica um pouquinho como é que o funcionamento dessa balança, quais são os diferenciais dela. Não é aquela balança normal que a gente encontra em farmácia e nas academias. Isso, exatamente. A bioimpedância elétrica funciona da seguinte forma. É passada uma corrente elétrica pelo corpo do paciente, claro, de baixa voltagem, certo, pessoal? Então, o paciente faz a bioimpedância, é bem simples,
ele não sente a passagem dessa corrente elétrica, mas à medida que essa corrente vai passando pelos diversos tecidos corporais, vai havendo uma impedância, uma dificuldade na passagem dessa corrente. E assim o aparelho consegue detectar o que é gordura, o que é massa. Por exemplo, o tecido gorduroso tem uma capacidade de transportar energia elétrica diferente do músculo e dos líquidos corporais. E assim a máquina consegue dar essas informações. Muito bem. Eu queria saber também como a questão da massa gorda, quando essa massa gorda ela está em excesso, quais são os riscos para a saúde do indivíduo? O excesso de massa gorda está relacionado às doenças cardiovasculares, que são a principal causa de mortalidade evitável. Então, infarto, AVCs, todos eles estão relacionados a um percentual de gordura maior. E se essa massa gorda está aumentada perifericamente, aderida aos órgãos, consequentemente, o colesterol, o triglicerídeo vai estar também aumentado. Então, esses lipídios em excesso podem se depositar na parede das artérias, formando a aterosclerose, que faz parte da fisiopatologia dessas doenças cardiovasculares. Elas têm uma capacidade inflamatória bem elevada, liberando mediadores inflamatórios como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 10, que atrapalham o sinal da insulina, que é um hormônio bem importante. Então, leva à resistência insulínica, que está relacionada ao diabetes também, que é um fator complicador para a nossa saúde. Doutora, e aí como é que a gente faz para aumentar a nossa massa muscular e diminuir a massa gorda quando ela está em excesso? E se esse processo ele pode acontecer simultaneamente ou não? Primeiro a gente perde gordura para depois ganhar músculo, como é que acontece esse processo? O processo pode acontecer simultaneamente, mas tem que ser avaliado o que é prioridade no momento. O paciente que chega com um peso elevado, é interessante que ele tenha como prioridade a perca de massa gorda. Mas durante o processo de emagrecimento, devido a esse paciente realizar atividade física, e eu oriento que ele faça tanto o exercício resistido quanto o exercício aeróbico, esse paciente costuma conservar sua massa muscular e muitas vezes até ganhar massa muscular durante esse processo de perca de massa gorda. E aí quais são os fatores que podem dificultar esse processo? O que pode dificultar? Erros na alimentação, certo? Então, se o paciente tem como prioridade o ganho de massa muscular, a dieta tem que ser adequada, tem que ter um superávit calórico, ou seja, tem que, se por exemplo o paciente gasta X calorias, ele tem que comer além dessas calorias para ter um ganho de massa muscular. Se o paciente precisa perder massa gorda, então tem que haver um déficit calórico. A quantidade de calorias que esse paciente consome tem que ser menor, certo? Então é importante fazer essa adequação e também estabelecer o que é prioridade no momento. Tem que ter uma alimentação adequada e também um treino que ajude nesse processo. Para o ganho de massa muscular, é importante que o treino seja resistido, aquele treino com carga, certo? Com peso, a famosa musculação, certo, pessoal? É o tipo de exercício físico que tem maior potencial de desenvolver músculo, certo? No processo de emagrecimento, eu oriento o paciente a fazer os dois, exercícios aeróbicos e também um treino resistido, até para conservação da massa muscular. Perfeito. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa a médica doutora Francisca Souza, ela que é especialista em nutrologia. E estamos falando aí sobre as diferenças entre massa magra, massa gorda e massa muscular. E nós vamos saber agora então o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer aqui algumas afirmações e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. E a primeira afirmação, doutora, é a seguinte: para perder gordura é necessário cortar calorias. Verdade. É interessante que o paciente tenha um déficit calórico, como eu expliquei. Então, formas de ter déficit calórico: diminuir as calorias ingeridas
e também gastar mais calorias, ou seja, exercício físico. Então, cortar calorias faz parte do tratamento quando a intenção é diminuir gordura corporal. A segunda afirmação que nós temos é a seguinte: todo magro é saudável. É bem assim, não, né? Não, é mito, certo, pessoal? Na verdade, tem que ser avaliada a composição corporal do paciente, certo? Na composição corporal, a gente vai avaliar o percentual de gordura, massa gorda, certo, pessoal? Existem os falsos magros, que é aquele paciente, aquela pessoa que tem um peso normal, ou seja, um IMC ali menor do que 25, certo? Tem um peso normal, mas uma composição corporal ruim. Tem um peso normal à base de muita gordura e baixa massa muscular. Então, esse não é um magro saudável. Muito bem. Importante isso. Nem estar magro não necessariamente você está saudável, né? Temos aqui mais uma afirmação. Quanto mais musculatura, mais acelerado será o metabolismo. Verdade. Existe uma tendência a ter um aumento da taxa metabólica com aumento da massa muscular. Músculo é um tecido que consome muita energia. Então, se consome muita energia, vai aumentar o nosso gasto calórico basal, aquele gasto calórico em repouso. Já o tecido gorduroso tem uma necessidade de energia bem menor, certo, pessoal? Então, elevada massa muscular significa também uma elevada taxa metabólica basal. Para encerrar aqui o nosso mito ou verdade de hoje, a musculação não faz perder peso. Perde peso sim. Perde peso sim. Inclusive eu oriento o paciente a fazer musculação junto com aeróbico, porque conserva a massa muscular e também é um exercício que requer grande gasto de energia. Então contribui para o emagrecimento, inclusive um emagrecimento saudável, diminuindo basicamente massa gorda. Se o paciente faz um treino apenas aeróbico, ele pode sim ter uma conservação da massa muscular, mas o melhor exercício para a conservação da massa muscular é sim o treino resistido. Então, devido ao gasto calórico desse treino, o paciente vai sim emagrecer. Mas se o meu foco é emagrecer, é interessante que tenha o aeróbico também. Vai mais rápido, né, o processo? Isso, exatamente, a associação do aeróbico com o treino resistido. Muito bem, perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais informação. Não sai daí. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira. No primeiro bloco nós já falamos aí, explicamos, né, a diferença entre massa magra, massa muscular e massa gorda. E vamos falar ainda mais sobre esse assunto, mas antes disso, nós vamos para o nosso quadro Em Dia com a Saúde. E hoje vamos mostrar quais são os riscos da obesidade para a saúde do indivíduo. Quem conversou com a gente sobre esse assunto foi a nutricionista doutora Suelen Fernandes. Vamos conferir. A obesidade ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica e ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura no paciente obeso. Então, o paciente ele vai acumular mais gordura em regiões específicas do corpo e esse acúmulo de gordura faz com que o paciente não tenha essa massa magra, não ganhe esse músculo e essa gordura ela vai causar uma série de complicações metabólicas dentro desse paciente. Existem inúmeras complicações metabólicas
para o paciente obeso. São elas: diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto, dislipidemias, gordura no fígado, infarto, AVC e complicações metabólicas que vai fazer com que esse paciente fique mais inflamado e tenha dificuldade no emagrecimento. A obesidade ela é considerada uma doença crônica, então ela não tem cura, apenas tratamento. E esse tratamento ela inclui colocar o paciente dentro de um peso considerado saudável, controlar esse peso. E como é que nós fazemos isso? Através de uma alimentação adequada, balanceada, dentro das calorias que o paciente ele consegue consumir. A atividade física regular todos os dias, o nosso corpo ele precisa se movimentar, e o uso de suplementação e de medicações que vão auxiliar o tratamento, nesse tratamento, seja para o paciente tratar essa compulsão, tratar essa obesidade e ter um estilo de vida saudável e adequado. Esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde de hoje. Fica aí o nosso alerta, né? A importância da gente se cuidar, né? Saber que a obesidade é um risco, sim, para a nossa saúde. Então, procure ajuda profissional, né? E vamos combater aí essa condição da obesidade, né? E vamos voltar agora a conversar sobre o nosso tema do programa de hoje, que é massa magra e massa gorda. Estamos recebendo aqui a médica doutora Francisca Souza, ela que é especialista em nutrologia. E vamos saber agora quais são as dúvidas do nosso público sobre o tema de hoje. É o quadro Quero Saber. A primeira pergunta que a gente tem aqui é da Suiane Mendonça. A Suiane pergunta quais os riscos de se cortar muitas calorias de uma vez. Então, existe um risco de uma dieta com baixa quantidade de calorias. O paciente pode ter hipoglicemia, certo? Passar mal, ter, por exemplo, escurecimento de vista, desmaios, mal-estar. Então, é super perigoso à saúde. Inclusive, a dieta tem que ser prescrita por um profissional com uma quantidade de calorias compatível com a saúde, certo? E, além disso, não é uma boa estratégia para o emagrecimento, se a intenção for essa, porque dieta com menos de 800 calorias já seria uma dieta que baixaria o metabolismo, então dificulta sim o emagrecimento em vez de ajudar e traz risco para a saúde. Muito arriscado, inclusive, essas dietas aí que a gente vê na internet, né? Ou então, da minha vizinha funcionou, vou fazer também. E aí lá vai, pensa que uma dieta serve para todo mundo e não é bem assim, né? Exatamente. E a dieta com baixa quantidade de calorias geralmente está associada a poucos nutrientes. Uma dieta com pouca variedade de nutrientes e que não supre as necessidades do corpo. É outro risco para a saúde. Muito bem. Temos também a pergunta do Paulo Vitor Souza. Ele quer saber se a perda de peso sempre significa perda de massa gorda. Não. A perda de peso pode estar associada à perda de massa muscular. Então, é importante que o paciente realize esse processo de emagrecimento com avaliações constantes, por exemplo, com bioimpedância elétrica, com pregas cutâneas. Então, se o paciente realiza um acompanhamento, a chance disso acontecer é menor, certo? Se ele faz exercício físico, está em acompanhamento com uma dieta compatível com o quadro dele, certamente ele vai emagrecer perdendo apenas gordura. Para que ele emagreça perdendo apenas gordura, a prioridade tem que ser o quê? Dieta com menos calorias, o déficit calórico, e o exercício físico, que tanto tem que ser aeróbico quanto treino resistido. Muito bem. Temos também aqui a pergunta da Maria do Socorro Aires. Ela quer saber se temos que nos alimentar a cada 3 horas, mesmo sem estarmos com fome. Não existe essa necessidade. Isso é muito individual. Tem pessoas que, por sentirem mais fome, terem um metabolismo mais acelerado, um gasto energético maior, precisa comer a cada 3 horas. Tem pessoas que conseguem
ir do café da manhã para o almoço, almoço e jantar, sem essa necessidade de estar se alimentando. Então é bem variável, não é regra. Muito bem. Nós temos aqui a pergunta do Júlio Lima. O Júlio quer saber se a creatina auxilia no ganho de massa muscular e em quais casos ela é indicada. A creatina auxilia sim no ganho de massa muscular. Ela está indicada para aquelas pessoas que realizam atividade física e também tem outras finalidades, por exemplo, melhora cognitiva, dentre outras. Então, a creatina ela vai aumentar a reserva de fosfato dentro da célula muscular. O que é que a creatina faz? Nosso corpo, quando realiza atividade que requer energia, por exemplo, musculação, gasta ATP, adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato se transforma em ADP e a creatina ela consegue recuperar esse ATP mais rapidamente, consegue doar o fosfato para que essa molécula energética, que é o ATP, esteja disponível para o exercício. Então, ela aumenta a resistência ao treino, aumenta a disponibilidade de energia e dá maior capacidade de treino e, consequentemente, melhora a hipertrofia. A Laiane Oliveira, ela pergunta se existem diferenças significativas na composição corporal entre homens e mulheres. Existe sim. O homem tem maior massa muscular que a mulher, devido aos hormônios, o físico, sim, o biotipo do homem e da mulher são diferentes e também questões hormonais, então são diferentes. O homem tem um menor percentual de gordura e mais massa muscular. Temos aqui mais uma pergunta que é da Lauriana Amorim. A Lauriana pergunta como a suplementação de whey protein pode auxiliar na preservação e no aumento da massa magra. O whey protein é uma suplementação proteica, então para que o paciente tenha um ganho de músculo é necessário proteína, cerca de 1,5 gramas por quilo de peso. Então, para que o paciente atinja a meta proteica, muitas vezes são utilizados suplementação de proteína em pó, como por exemplo o whey protein. Para que o músculo cresça, é necessário o aumento de proteína na célula muscular. Isso vai aumentar o volume da célula e, consequentemente, vai ter hipertrofia. Questões genéticas interferem muito nesse ganho de massa muscular também? Também. Tem pessoas que têm um biotipo mais favorável ao ganho muscular que outros. Muito bem. Nós temos aqui a pergunta da Lívia Maria, também falando sobre o whey. Ela pergunta em quais casos é indicado o uso do whey e se qualquer pessoa pode tomar. É indicado o uso do whey quando a dieta não consegue suprir a quantidade de proteínas adequada. A quantidade de proteínas tem que estar adequada, como eu falei, em média 1,5 gramas por quilo de peso. Então, muitas vezes o paciente não consegue bater essa meta e o whey é usado como fonte de proteína para auxiliar nesse processo. Tem alguma contraindicação? Determinada pessoa não pode tomar o whey porque vai causar alguma coisa ou não tem? Tem sim. Existem as pessoas, por exemplo, cálculo renal. Deve-se evitar essa suplementação proteica, pessoas com insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, tem que ser avaliado e deve ser prescrito por um profissional. Muito bem. A Evilane Chaves, ela pergunta se outros exercícios, além da musculação, são capazes de ajudar no ganho de massa magra. Sim, existem outros exercícios que podem auxiliar nesse processo. Sem dúvida, o treino resistido, a musculação é o melhor, mas todo aquele exercício que leva a esforço muscular, a contração muscular, contribui para o processo de hipertrofia. Por exemplo, se o paciente faz um yoga, se faz natação, todos esses treinos levam à quebra muscular, a contração muscular, quebra muscular e, consequentemente, vai haver a hipertrofia. Se, claro, associada à dieta adequada, a um treino com duração suficiente e por tempo suficiente. Respondido. Temos a pergunta aqui do César Moraes. Ele pergunta, na verdade você já respondeu, mas vou só registrar aqui a participação dele. Ele pergunta como a creatina influencia o desenvolvimento da massa magra e a força muscular. César, já foi respondida a sua pergunta.
Temos também aqui uma pergunta, uma curiosidade da Camila Alves. Ela quer saber por que algumas pessoas comem de tudo e não engordam. Existe uma influência muito grande da genética sobre o nosso peso e também a idade e o sexo, certo? Quanto mais jovem o paciente, maior a chance de ele conseguir comer bastante e não engordar. E também homens têm uma taxa metabólica maior que mulheres. E a genética, sem dúvida, é um fator super importante. Então, realmente, tem pessoas que comem de tudo e não engordam, realmente. Sorte dessas pessoas. Verdade. Para encerrar, a gente já está chegando aqui no final do nosso programa, mas já temos mais uma perguntinha. O Lucas Vieira, ele pergunta se é comum a existência do falso magro, que você citou anteriormente. É comum existirem essas pessoas ou nem tanto? Bastante comum. O falso magro é aquela pessoa que está com peso normal, mas com a composição corporal ruim. Então, para que essa pessoa possa suspeitar que é falso magro, é interessante prestar atenção em certas características. Gordura localizada, falta de energia, falta de resistência, certo? Então, se atentar a essas características e procurar fazer uma avaliação da composição corporal para descobrir se é ou não falso magro. Respondido, então, doutora, eu gostaria de agradecer sua presença. Foi muito bom aqui o nosso papo e fique à vontade para as suas despedidas. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Muito obrigada a você também que nos acompanhou, você que deixou perguntinha lá no nosso Instagram. Lembrando, siga lá a nossa rede social. Nós estamos no Instagram, @UERNTV, e também no youtube.com/UERNTV. Lembrando que você pode deixar sugestões de temas, o que você quer ver aqui no Saúde em Foco. E claro, você é convidado sempre a deixar a sua perguntinha quando a gente lança a nossa caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Obrigada pela audiência e estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco. Até lá!